A doença de Alzheimer. Alois Alzheimer nasceu na Bavária, Alemanha, em 14 de junho de 1864. O primeiro caso da doença que leva seu nome foi a da paciente Sra. Auguste Deter, internada no Hospital de Frankfurt, em 25 de novembro de 1901, e que, aos 51 anos de idade, apresentava sintomas de demência, entre os quais destacava a perda de memória recente. Em 1906, apresentou, durante um congresso científico na Alemanha, a doença do córtex cerebral, que mais tarde ficou conhecida e assim denominada mal de Alzheimer em sua homenagem. Faleceu em 1915 de uma grave infecção cardíaca. A doença de Alzheimer afeta o sistema nervoso, causando prejuízos à memória, ao raciocínio, ao julgamento e à comunicação. É uma doença crônica degenerativa, de caráter irreversível e progressão variável para cada pessoa, sendo que se constitui na causa mais comum de demência. Afeta pelo menos 5% dos indivíduos com mais de 65 anos e 20% daqueles com mais de 80 anos, sendo que a porcentagem de pessoas com essa doença aproximadamente dobra a cada 5 anos. A causa da doença é desconhecida, mas uma das hipóteses é que ela seja causada por fatores genéticos, ou seja, ocorre uma mutação nos genes que produzem a proteína amiloide. Assim, há um acúmulo dessa proteína no sistema nervoso que dá origem ao que chamamos de placa senil e emaranhados neurofibrilares, que provocam a morte dos neurônios e a atrofia do tecido cerebral. Na imagem a seguir, podemos ver 3 neurônios. O primeiro é o neurônio saudável. O segundo, bem ao centro, é o neurônio que já apresenta as placas amiloides, ou os emaranhados fibrilares, descritos anteriormente. E o terceiro neurônio, bem à direita, já apresenta sinais de deterioração, estando ele praticamente morto. Como é feito o diagnóstico? Deve-se ficar atento e procurar-se um profissional quando a pessoa apresentar perda progressiva de memória e alterações na linguagem, comportamento e alterações de habilidades para fazer movimentos e atividades cotidianas, além de desorientação no tempo e espaço. Outros fatores que podem influenciar o diagnóstico são a idade da pessoa, que deve estar entre os 40 e 90 anos, se a pessoa tiver histórico familiar de desordem semelhante, ou seja, doença de Alzheimer, se ela não apresentar alteração de consciência devido a outros fatores, e tiver descartadas outras doenças que provocam a perda de memória e cognição. O profissional de saúde fará avaliação e exames complementares, a fim de confirmar ou não o diagnóstico da doença de Alzheimer. As fases da doença de Alzheimer. A fase inicial é caracterizada por uma série de comportamentos facilmente perceptíveis. Por exemplo, perda leve da memória, dificuldade de lembrar nomes e palavras, dificuldade para aprender novas informações, de atenção e compreensão,
alterações de personalidade e humor, conversa mais superficial, desorientação em ambientes familiares, dificuldade progressiva para desempenhar as atividades cotidianas, como vestir-se, alimentar-se, e ocupacionais, como no trabalho. Redução das atividades sociais dentro e fora de casa. Aparência social e física intacta, exceto para os mais íntimos. Fase intermediária. Nesta fase, algumas das características da fase inicial se agravam, e também ao acréscimo de novas características, tais quais dificuldade de comunicação, incluindo a fala e a escrita, repetição das mesmas palavras e frases, dificuldade para mastigar e engolir, aumentando o risco de engasgo, perambulação, agitação, hostilidade, falta de cooperação, agressividade física e verbal, aumento da dificuldade para realizar as atividades cotidianas, diminuição do equilíbrio, aumentando o risco de quedas ou acidentes, perda de apetite, alteração do paladar e olfato, aumento da dificuldade de orientação no tempo e espaço, esquece o que acabou de comer, e movimentos menos precisos e mais lentos, por exemplo, dificuldade de manipular talheres e levar o alimento à boca, além da socialização reduzida. Fase avançada. Nesta fase, a pessoa se torna incapaz de desempenhar qualquer atividade, ficando dependente de cuidados, sendo possível observar a confusão e perda de memória acentuadas, o enrijecimento e desenvolvimento de deformidades nas articulações, a incapacidade de andar ficando frequentemente restritas ao leito, risco de pneumonia e broncoaspiração, desnutrição e úlceras por pressão, perda do controle da bexiga e intestino, incapacidade para se alimentar sozinha e frequentemente não sabe o que fazer com o alimento na boca, incapacidade de deglutir, podendo evoluir para o uso de sonda para alimentação. O Alzheimer ainda não tem cura, mas cabe salientar que, além do acompanhamento específico que compete aos profissionais de saúde, é importante que haja carinho, respeito, atenção e amor no cuidado com o paciente. Compartilhar o amor torna as pessoas fortes e conscientes de si mesmas para que possam superar as dificuldades.